tive poucos heróis, pouquíssimos. Na verdade, eu tive um que eu gostava muito, era o Capitão Caverna. Só os mais velhos sabem disso. Os meus super-heróis, eles eram sempre antagônicos aos super-heróis de hoje, bonitos, fortes. Os meus eram feios, ridículos. Apesar que eu gostava do Zorro. O Zorro eu gostava, o Zorro era bonito, o Zorro era bonitão. O Zorro cuidava dos pobres. Gostava também do Robin Hood. O Robin Hood também era bonito, é verdade. Tirava dos pobres para dar para os ricos. Esses eram os meus super-heróis. A Bíblia também fala de super-heróis. Os super-heróis da fé. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Hebreus 11. Estamos caminhando em Hebreus, entendendo o que o autor de Hebreus quer para a igreja aqui naquela época e também agora. Hebreus, capítulo 11, versículo 35 até o versículo 40. Estamos caminhando em Hebreus. Diz assim a palavra do Senhor: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fios da espada. Andaram errantes vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. O estudo de Hebreus tem sido significativo demais na minha vida. Tenho estudado Hebreus e colocado meu coração em cada versículo. Tenho visto como Deus usa um autor que nem nós sabemos quem foi, se foi Paulo, se foi Apolo, nós não temos essa certeza. Mas como Deus usa a sua palavra para mexer com a gente e colocar a gente realmente no lugar onde nós sempre deveríamos estar. O autor de Hebreus tem trazido pérolas maravilhosas para a igreja contemporânea. E nós precisamos entender isso. Nós como igreja necessitamos colocar o nosso coração na palavra de Deus e entender isso. Trabalhamos um pouco desde Hebreus 12, Hebreus 13 na verdade, e viemos caminhando por toda a carta aos Hebreus. Mas o título da minha mensagem hoje é Caminhando pela Fé. Como é caminhar com Deus pela fé? Nós vimos através da carta aos Hebreus que nós precisamos entender como nós chegamos a Ele, como que está o nosso coração em relação à divindade, ao único Deus Criador dos céus e da terra. Quando nós entendemos isso, nós realmente adoramos Deus em espírito e em verdade. O autor de Hebreus está realmente interessado em nos mostrar que nós falhamos, que nós erramos, quando nós colocamos o nosso ritualismo acima da essência, acima da igreja e principalmente acima de Deus. O autor de Hebreus deixa muito claro e evidente que o ápice da vida cristã, que é aquilo que mexeu com o coração dele, que mexeu com o nosso coração no primeiro século, é algo fundamental para que nós possamos resgatar o princípio regulador do culto verdadeiro, que é a liberdade que o Espírito Santo deve ter no nosso meio. Ele é o agente dinâmico, Ele é que nos dirige até Deus, Ele é que intercede por nós. O autor de Hebreus vem corroborando toda a carta de que Cristo é superior a todas as coisas. E nós sabemos que não é fácil seguir Jesus. Nós temos visto que não é fácil, a nossa vida mostra que não é fácil seguir Jesus. Ele mesmo disse que a porta é estreita, o caminho é apertado, não é fácil me seguir. Vai ser difícil, você quer essa empreitada? Então coloque a sua vida nisso, eu não aceito você 90%, eu quero você 100%.
E a gente consegue entender quando Paulo disse que às vezes ele se sentia desanimado, com dúvidas, se sentia só, desamparado, privado, triste, noite de jejum, sendo verdadeiro, tido por mentiroso, desconhecido apesar de muito conhecido, nada tendo e possuindo tudo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele nos traz preceitos maravilhosos da palavra de Deus. E hoje eu quero dissipar, desmistificar algo muito comum entre os cristãos, de que os cristãos que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador não passam por perrengues na vida, não passam por situações difíceis, não passam por enfermidades, não passam por tribulações. E essa é a minha ideia hoje, e nada poderia estar mais errado em relação a esse pensamento, do que nós temos resgatado essa teologia da década de 70, dos Estados Unidos para cá, e colocado não só em outras igrejas e denominações, mas também nas nossas, que são denominações tradicionais. Já que os cristãos não leem a Bíblia, a Covid veio para desmistificar muita coisa. A ideia equivocada de que o cristão não fica doente, de que o cristão não passa por necessidade. Isso não é só lá fora, é entre nós também. Tive que ouvir muitas coisas quando veio a Covid. Tive que ter muita sabedoria e muita paciência para escutar as coisas no nosso meio, que eu falei assim: não é possível, não é possível. 2000 anos de igreja e nós não entendemos ainda o que realmente significa igreja. Fui dormir muitas vezes chateado, preocupado, falei: não é possível que eu escuto isso ainda hoje. Não é possível que o cristão acorda e não leia a Bíblia. Aí vem a Covid e desmitifica tudo isso. Vejo pregadores da confissão positiva pregando de máscara, saindo dos hospitais, orando para não morrer, Deus levando até alguns. Então a carta aos Hebreus, principalmente do versículos 35 até o 40, vai nos mostrar que os cristãos sofrem sim, não querem sofrer, mas eles sofrem e sofreram. Por isso nós trabalhamos a ideia no capítulo 13, eu fiz aqui uma síntese rapidinho para você. Capítulo 13 fala que nós precisamos viver fora do ritualismo da antiga aliança, e que nós corremos depois para toda a carta aos Hebreus, e vimos que Jesus Cristo é superior aos anjos. E também no capítulo 2 nós vimos que, já que ele é superior aos anjos, superior a todo o ritualismo levítico adoracional do Antigo Testamento, como nós escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação que está em Cristo Jesus? Nós não escaparemos. Também depois nós vimos que Jesus é superior a Moisés, e o autor vai um pouquinho mais longe, fala que Jesus é superior a Josué. E ele fala, já que ele é superior a Josué e Moisés, ele pode nos dar o descanso verdadeiro, ele é o nosso descanso, ele é o nosso Shabá. Sabe por quê? Porque Moisés e Josué não conseguiram dar um descanso verdadeiro. O sábado não era o descanso é Jesus para o autor de Hebreus. Também nós vimos no capítulo 5 que Jesus é o sumo sacerdote, é aquele que adentrou no Santo dos Santos. Depois nós vimos no capítulo 6 uma advertência muito clara contra a apostasia. O autor de Hebreus se preocupa contra os cristãos nominais dentro da igreja, ou na reunião. Depois nós vimos que Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não é segundo a ordem de Arão, a ordem araônica, porque a ordem araônica foi chamada pelos homens. Jesus é superior à ordem de Arão, ele é da ordem de Melquisedeque, não tem genealogia alguma, aparece e desaparece e pega todo mundo de surpresa. É uma ordem superior. Capítulo 8 nós trabalhamos dizendo que Jesus Cristo é o autor de uma nova aliança, não de uma aliança feita em pedra, feita no coração e através do sangue dele em Cristo Jesus.
Também nós vimos que no capítulo 9, que Jesus Cristo agora está à destra de Deus Pai. No capítulo 7 fala que Ele intercede por nós. No capítulo 9 fala que Ele está à destra de Deus, à destra da majestade. Olha que currículo! Você pode sair daqui, mas você não pode falar uma coisa, que nós não falamos de Jesus para você. Isso você não pode falar. Capítulo 10, nós trabalhamos essa semana. É o sacrifício, Jesus Cristo é o sacrifício suficiente e definitivo. Agora, estamos no capítulo 11. E os versículos que pavimentam a nossa caminhada pelo capítulo 11 precisam ser lidos. É do versículo 36 até o 39, do capítulo 10. Queria que você abrisse a sua Bíblia e você lesse comigo. Hebreus 10, do 36 ao 39, são os versículos que dão base, que pavimentam, que fazem o chão para a gente entrar no capítulo 11. Diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito breve, aquele que virá não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas somos dos que creem e são salvos. Mas o justo viverá pela fé. Essa é a ideia sólida que pavimenta todo o capítulo 11 de Hebreus. E aí você entra no capítulo 11 de Hebreus, logo no versículo 1, já dá toda a ideia do que ele vai falar no capítulo. E ele fala no capítulo 1, no versículo 1 de Hebreus 11, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O autor já começa a dissertar sobre fé logo no início do capítulo. Ele começa do geral para o específico. Pode reparar se você ler o capítulo todo. Ele vai da criação do mundo, da criação das coisas, da fé de algumas pessoas que têm nomes. Depois ele chega no ápice da fé cristã, no auge, no apogeu que eu chamo. E ele trata de pessoas que não têm nome, dos anônimos da fé. Mas eu preciso, antes de entrar no texto áureo, fazer uma pergunta à igreja e àqueles que estão nos assistindo. Já que o texto fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos, o que nós esperamos? O que é que nós esperamos? Pastor, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. É isso mesmo. Mas a pergunta que fica é: o que você espera? O que nós esperamos? O que o Espírito Santo quis dizer que o povo de Hebreu, que a igreja lá, a carta aos Hebreus, deveria esperar? Bom, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Ainda não estamos vendo, mas esperamos. Então eu posso entender que as meninas, as jovens, podem dizer assim: pastor, eu ainda não vejo o meu marido, mas eu tenho um dia ele vai aparecer. Não é assim? Eu não namoro, mas eu sei que um dia meu marido vai aparecer. Ou então os jovens: ah, pastor, eu tenho fé que um dia vai aparecer a varoa do Senhor na minha vida. A fé é a certeza das coisas que esperamos, é a convicção das coisas que nós não vemos. Então eu vou sonhar que Deus vai mandar isso para mim. Ou então, eu ainda não vejo meu carro zero na garagem, mas eu tenho certeza que Deus vai me dar um carro zero. Ou então eu ainda não vejo a minha casa própria, com piscina, com sauna, mas eu sei que Deus vai me dar e eu tenho fé. Irmãos, embora isso tudo seja muito bom e você pode sonhar, não é pecado você sonhar essas coisas, não é nem pecado você falar sobre isso, mas sinto lhe informar que não é essa a ideia que a carta aos Hebreus transmite para nós.
Nem de longe é isso. É muito o contrário disso. Estou dizendo para você, sinto lhe informar, você pode continuar orando assim, mas nunca pegue esse texto para pregar sobre isso. Nós não temos esse direito. O Espírito Santo não permite isso. Então, o que é que eles esperavam? Já que nós esperamos errado, o que é que a igreja ali deveria esperar? Já que não é sobre isso que Hebreus está dizendo, o que nós devemos esperar? Versículo 13, 14, até 13 a 16, vai mostrar o que a igreja ali deveria esperar segundo o autor de Hebreus. Vamos ler comigo. Versículo 13 diz assim, Hebreus 11, todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe saudaram, deram tchau, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que assim mostram, os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. E se estivessem pensando na pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperam eles uma pátria melhor, isto é, a celestial. Olha o que eles esperavam. Olha o antagonismo da cristandade nos dias de hoje. Olha o que ensinaram para nós. E olha o que o Espírito Santo está ensinando. Que o auge da fé, que o grão-mestre da fé bíblica, que o apogeu, que o ápice do coração cristão é entender que somos forasteiros, que somos peregrinos na face da terra. Para o autor de Hebreus, o ápice, o filé mignon, como diz o Clóvis Barros, é entender que nós somos forasteiros. Clóvis Barros é um ateu, tá? Mas ele não diz isso, ele usa essa expressão que nós já usávamos antes. É entender que somos forasteiros e peregrinos na face da terra. Sabe por quê? O que você vai levar quando você morrer? Então, quando você entende isso, há um real significado na sua vida, e você começa a entender que o Espírito Santo usou o autor de Hebreus para justamente mostrar para a igreja, que a igreja precisava ter um norte, ou melhor, o céu em vista. O que diz o restante do versículo? Que Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, porque preparou-lhes uma cidade superior. Então, irmãos, o autor de Hebreus está dizendo isso, que o ápice da vida, o auge dela, o grande clímax, o apogeu, a coroa, o grande finale, é você entender, de uma vez por todas, em nome de Jesus, que você é forasteiro aqui na terra, que você não vai levar nada, que a obra de Deus é muito mais importante do que todas as coisas. Aí há real significado de vida. Aí o narcisismo sai do seu coração e você começa a se preocupar com os outros. Você começa a se preocupar com vidas, não mais com o seu umbigo. Então, para o autor de Hebreus, o ápice da vida cristã é que você entenda que você não vai levar nada nessa vida, que você tem uma pátria superior a todas as outras, seja ela qual for. Nós precisamos entender isso, irmãos. Precisamos resgatar isso, precisamos ter a Bíblia como regra de fé e prática. Nós temos na nossa declaração bíblica doutrinária dos batistas que a Bíblia é nossa regra de fé e prática, mas é só no papel, nós não vivemos isso. Nós não dividimos mais, nós não compartilhamos mais, nós não amamos mais. Porque na verdade nós somos hebraístas. Nós estamos fazendo justamente o que o autor de Hebreus não queria que nós fizéssemos. Estamos voltando ao ritualismo frio, teológico, da Torre de Marfim da teologia. Torre de Marfim é uma expressão usada na filosofia, onde os filósofos ficam sentados o tempo todo filosofando sobre a vida e não descem para curar as pessoas, para amar as pessoas e para abraçar as pessoas.
A teologia que eu tenho visto, principalmente a neoteologia, conversando com alguns pastores, está assim, discute-se muito, mas não faz nada. Oram-se tão bem, mas tenho medo de colocar o pé na favela. Na favela eu não vou, pastor. Na favela eu não entro. Tenho mais segurança lá do que em muitos lugares. Quando entendemos isso, não há mais coisas que perturbam a nossa mente. Quando nós entendemos que o ápice da vida cristã, segundo o autor de Hebreus, é que nós realmente colocamos no nosso coração que não vamos levar nada, e não importa quanto tempo eu vivo aqui na face da terra, como Pedro, que viveu 25 anos, como a Duda do Kleber, que viveu poucos anos, e da Joyce, ou 80, 100 anos de vida, não importa, porque o que são 100 anos de vida comparado com a eternidade? Nada. Então há algo muito mais superior, que o autor de Hebreus está agora chegando no ápice. Ele quer mostrar, ele quer dar o golpe, ele quer falar assim: era isso que eu queria que vocês entendessem. Já que eu mostrei para vocês que Cristo é superior sobre todas as coisas, agora eu quero que vocês coloquem em prática, que vocês vivam isso de maneira tão significativa, que vocês vão agora ser a luz do mundo, o sal da terra. Não há mais preocupação na sua mente. Capítulo 10 trata um pouquinho disso, mas não é o de hoje. Então volta comigo para o capítulo 11, 35 em diante, que diz assim: alguns foram torturados, e essa palavrinha aqui no grego é esticar sobre instrumento de tortura. E aí a gente consegue entender isso lá no segundo livro de Macabeus. Não está na sua Bíblia. O livro de Macabeus está na Bíblia Católica, ele é um livro apócrifo. Você vê esse instrumento de tortura lá. Alguns foram torturados. Sabe o que acontece? Por que eles foram torturados? O texto diz: porque eles recusaram ser libertos ou libertados. Rapaz, para de pregar em nome de Jeová. Estou falando do Antigo Testamento, né? Para de falar desse Deus. Nós temos muitos deuses. Nós temos um panteão de deuses. Para. Porque o rei vai mandar esticar instrumento de tortura. Sabe como é que acontecia isso? Coloca numa mesa, amarra uma corda nessas duas mãos, uma corda nos pés e fala assim: e aí, você vai negar o seu Deus? Não. Rodava de novo aquela cordinha, aí destroncava o ombro. Vai negar ou não? Não. Destroncava o outro ombro, destroncava os joelhos, a perna. Uma pessoa de 1,83 m como eu ficaria com 2,10 metros, 2,20 m, até morrer. Para o autor de Hebreus, o ápice da vida cristã é entender que somos forasteiros, e é entender que por mais que sejamos torturados, nós não devemos negar a fé. Nesse momento mesmo, existem cristãos morrendo por causa de Jesus Cristo. O texto diz que eles se recusaram a ser libertados. Sabe por quê? Porque eles iam alcançar uma ressurreição superior. Ressurreição superior. Se é ressurreição, já está bom, ainda vai ter uma ressurreição superior. Aí eu entendi o que era uma ressurreição superior. Lá a viúva de Sarepta, lembra? A sunamita também, Elias e Eliseu, os filhos ressuscitaram, mas eles morreram. Lembra da viúva de Naim? Jesus levanta, o menino levantou, entregou o menino à mãe, houve grande temor, Deus nos visitou, mas o menino voltou a morrer. Lázaro, vem para fora. Lázaro ressuscitou, mas voltou a morrer. A ressurreição superior é a ressurreição de Jesus Cristo. Eles sabiam que eles alcançariam uma ressurreição superior. Jesus é o primogênito dos mortos. Ele ressuscitou com o corpo glorificado. E a Bíblia diz que nós um dia teremos esse corpo. Então, se nós teremos esse corpo, e se nós acreditamos nessa palavra mesmo, quem é que vai te segurar? Se você já é forasteiro aqui, se o dinheiro que você tem não vale nada, pelo menos para nós, né?
Para algumas igrejas vale muito. E já que você é forasteiro e peregrino na face da terra, e você vai ter uma ressurreição superior, meu amigo, ninguém segura a igreja, porque o dono dela nos deu vida. Mas o texto continua, dizendo que esses que entenderam o grande final da vida, o grande clímax do Evangelho, o ápice da vida cristã, a coroa da vida, diz que eles também enfrentaram zombarias e açoites, e outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Sabe quando algum teólogo da confissão positiva, algum teólogo da prosperidade falar para você disso, abra Hebreus 11 e mostre para ele, principalmente do versículo 35 em diante, mostra para ele que ele precisa entender a Bíblia, precisa entender a história da igreja. Ei, aqui sofremos zombaria sim, açoites. Aí eu lembro eu tenho que lembrar do Antigo Testamento, porque quando foi escrito Hebreus, não estava fechado o cânon do Novo Testamento ainda. Então eu tenho que lembrar que o autor de Hebreus está com a mente no Antigo Testamento. Então ele cita aqui, primeiro livro de Reis, Gênesis 39, Jeremias 22, 22. Ele está se referindo àquelas pessoas do Antigo Testamento. Mas eles também eram apedrejados. Zacarias foi apedrejado. Foram cerrados ao meio. Nós não temos essa referência na Bíblia, mas uma tradição judaica diz que Isaías foi pendurado pelas duas pernas e pegaram um serrote gigantesco e serraram ele pelo meio. Então hoje o autor de Hebreus está desmistificando a ideia de que Covid não mata crente. Mata. De que crente não fica doente. Fica. E crente verdadeiro, hein? Crente firme fica doente. De que crente firme não morre por causa da enfermidade. Morre. Mas eu ouvi o cara na televisão falando, manda vir falar comigo. Mas o meu pastor, se tiver coragem, manda vir falar comigo. Essa teologia que veio da década de 70 para cá, ela é no mínimo satânica. Está equivocada em todas as coisas, sabe por quê? Não passa pelo crivo textual da Bíblia. Agora, eu queria sim que ninguém pegasse doença, é lógico que eu queria. Eu queria sim que a Covid não pegasse em nós, não só em nós, mas no mundo inteiro. Mas pega. A gente morre, a gente é frágil. Sabe por quê? Porque alguns foram torturados, sofreram zombarias, açoites, acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Esses caras entenderam que o ápice da vida cristã, que a vida verdadeira com Cristo Jesus, é que eles são peregrinos e forasteiros na face da terra. Posso fazer uma... Você sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos? Então você precisa descansar nessa palavra. Você precisa saber que Cristo é o seu Senhor. Você precisa entender disso. O texto ainda continua. O texto fala que o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. O texto fala sobre fé o tempo todo. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Tive que parar e falar, opa, o que havia sido prometido para eles, que eles não receberam? Tem ideia? A promessa do Messias. Messias virá. Eu creio que quando Jesus Cristo, Deus falou lá em Gênesis 3:15, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, eu creio que naquele contexto ali, quem estava ali, ia imaginar que eram os filhos de Eva. Eu creio que Isaías, quando falou que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o povo que estava lendo aquilo, vivendo com ele, pensou que era o filho dele. Não, o Messias viria, foi prometido, eles não viram, eles não entenderam, mas eles creram,
foram salvos pela fé no Antigo Testamento, somos salvos pela fé hoje também. Então, o que Deus havia planejado de melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados? O que Deus havia planejado de melhor para nós, irmãos? Será que nós temos dúvida disso? Facebook toda semana. Essa semana Deus vai mandar o melhor para ti. Essa semana Deus vai te dar o melhor. Deus já nos deu o melhor. E Ele morreu na cruz do Calvário. Pagou os nossos pecados. E é por causa dele que nós temos a certeza da salvação. E é por causa dele que nós podemos viver sem colocar o coração nas coisas que contaminam os homens. Nesse capitalismo que faz do cristão ser verdadeiramente só porque ele tem casa, carro zero na garagem e não pega doenças. Mentira, gente. Isso é mentira. É só estudar a história da igreja. Então o autor de Hebreus está dizendo que o ápice da vida cristã, o auge dela, o grande clímax, o apogeu, a coroa, o grande finale, é que nós possamos entender que somos forasteiros e peregrinos na face da terra. O texto diz que destes Deus não se envergonha de chamá-los de filho. Já pensou, rapaz, isso Deus acabou comigo. Eu sozinho, não consigo estudar, tem que estar sozinho, tem que haver transcendência, Deus tem que me moer, senão não adianta. Então, para quem conhece a kitnet, né, Gorete? Eu fico preso na kitnet ali, tranco a porta para o cachorro não latir, para a Cláudia não me chamar, nem a Gabi. Eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Ei, Wagner, Deus tem vergonha de você? Porque destes aqui Deus não tinha vergonha. Deus tem vergonha de você? Há algo em você que envergonha Deus? Foge destas coisas. Foge destas coisas e tenha uma vida cada vez mais santa para Deus. Há algo em você, Wagner, que Deus pode falar assim: você é meu filho, mas eu tenho vergonha de você. Então, como são aqueles que Deus não se envergonha? Eu queria falar rapidamente, em 5 minutos, pelo menos 4 verdades daqueles que Deus não se envergonha. Primeiro, eles vivem pela fé. É o que a gente conseguiu extrair do texto de Hebreus 11. Fé é a temática, é a síntese de todo o capítulo. Fé, a fé, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todo o capítulo fala sobre fé. Então, daqueles que Deus não se envergonha, aqueles que vivem pela fé. O justo viverá pela fé. E o que é fé? Não confunda. Tenho falado isso há 2 anos. Fé não é crença. A fé é a certeza das coisas que nós esperamos, a convicção das coisas que nós não vemos. Não é carro, não é esposa, embora essas coisas sejam muito boas, mas é uma pátria celestial. Nós não vemos, mas esperamos. É disso que ele está falando. Então, essa é a fé verdadeira. Ei, o Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 15, ele fala assim: se Cristo não ressuscitou, é o que a vossa fé? É vã. Então, a nossa religião, se é a religião que eu posso dizer, está embasada na ressurreição de Jesus Cristo. E aqui eu faço um desafio a todos os ateus do mundo inteiro. Me prove que Cristo não ressuscitou e eu abandono a fé amanhã. Porque a fé é a base da nossa igreja, da igreja de Jesus Cristo. Se Cristo não ressuscitou, ninguém venceu a morte. Se ninguém venceu a morte, eu vou voltar a fazer pizza. Vou voltar a tomar chopp. Vou voltar a fazer minhas bagunças. Não há vida após a morte mesmo. Mas se alguém venceu a morte, há real significado de vida para nós. Nada nessa vida vai completar o nosso coração. Por isso, Deus não se envergonha daquele que vive pela fé. Mas também, além disso, de Deus não se envergonhar daquele que vive pela fé, Deus não se envergonha daquele que entendeu que a vida não é um processo de garantia de conforto e facilidades. A vida é truculenta, é turbulenta, é difícil demais viver aqui.
Não é fácil. Ricos estão tirando a vida. Pessoas que não entenderam isso, acham que o mundo é um hotel de 5 estrelas e acham que todo mundo tem que servir eles. Mas quando você entende que você é forasteiro, que você é peregrino, você baixa a bola e você é mais humilde. Além disso, Deus não se envergonha, porque nós entendemos que agora nós estamos numa nova aliança. Isso nós gastaremos no mínimo meia hora para falar, mas olha só, vou falar em 3 frases. A nova aliança é antagônica à antiga. A nova aliança é superior à antiga. Não dá para ter ritualismo do Antigo Testamento na igreja. Não dá para judaizar a igreja. Não tem jeito, igreja é igreja. Deus esperou coisas superiores a nós. E além disso, aqueles que Deus não se envergonha, são aqueles que enfrentam as dificuldades da vida sem pestanejar. Aqueles que enfrentam as dificuldades da vida através da fé. E aí você pode perguntar para mim, como é caminhar com Deus? E o autor de Hebreus diz, dar a mão para Deus e caminhar com Ele, ou melhor, vamos usar uma expressão mais bíblica, né? Deus é que dá a mão para nós e nós caminhamos com Ele. Para o autor de Hebreus, é necessário que nós entendamos todas essas coisas. Quando nós não entendemos a divisão na igreja, há grupos, a hierarquia, alguém pensando que está sobre o outro. Mas quando nós entendemos que somos forasteiros e amanhã pode ser o dia mau nas nossas vidas, nós começamos a viver a respeito agora e a preocupação com os outros. Eu queria entrar em cada coração, mas não posso. Mas Deus pode. Deus pode. Se você se dirige a Ele apenas quando você está triste, você faz dele um psicólogo. Se você se dirige a Ele apenas quando você quer ganhar alguma coisa, você faz dele um Papai Noel. Se você se dirige a Ele quando você quer ser curado, apenas assim, você faz dele um curandeiro. Nós precisamos adorar a Deus do jeito que Ele é, quem Ele é, soberano sobre as nossas vidas. Para o autor de Hebreus caminhar com Deus, é necessário fé. E a fé é pura, é refinada. E Vila Barros precisa cada vez mais entender isso. Porque nós estamos no meio de uma sociedade corrompida que nós muito. Se for preciso arrancar os nossos olhos, porque pessoas precisam da gente. Para o autor de Hebreus, o ápice da vida cristã, o auge, o apogeu da vida cristã, é entender que o nosso coração não deve estar nas coisas materiais, porque somos peregrinos e forasteiros na face da terra. Pastor, como eu levo isso para o meu casamento? Para o meu emprego? Para a faculdade? Para a minha família? Como que eu vou pegar essa mensagem e viver isso dentro do meu lar? Fácil. O texto nos explicou. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Amém?